Meu namorado jogou uma mala vazia na cama e disse que eu tinha 24 horas para sair de casa. Assim, do nada. Sem conversa, sem aviso, sem nada. Ele nem conseguiu olhar nos meus olhos quando falou. Não dá mais para sustentar peso morto. Foram as palavras exatas dele. Estou aqui agora tentando processar que diabos acabou de acontecer. A gente tá junto há 2 anos. 2 anos achando que a gente estava construindo algo sério. Eu estava errada sobre muita coisa, mas ele tá errado sobre mim de um jeito que vai explodir a cabeça dele. Eu não sou essa garota inútil que ele acha que estava bancando esse tempo todo. Nem de longe. Mas eu deixei ele acreditar nisso porque achei que ele me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Meu Deus, eu fui tão idiota. O jeito que ele falou foi tão ensaiado, como se tivesse praticado esse discurso no espelho. Ficou falando enquanto se vestia para o trabalho, listando todos os jeitos que eu supostamente não contribuo para a casa dele. Como eu não trabalho, como eu só como a comida dele, e uso a energia elétrica dele, e ocupo espaço no apartamento dele. O desprezo na voz dele era algo que eu nunca tinha ouvido antes, e fez meu estômago despencar. Mas aqui tá o que ele não sabe. Eu tenho pagado metade de tudo esse tempo todo. O mercado, as contas, até ajudei com as prestações do carro dele quando ele estava atrasado. Só nunca fiz escândalo sobre isso porque não queria que dinheiro fosse uma questão entre a gente. Eu queria que o que a gente tinha fosse real. Acontece que era real mesmo. Realmente unilateral. Não falei uma palavra para ele desde essa manhã, mas algo dentro de mim simplesmente estourou. Ele tá prestes a descobrir exatamente quem ele acabou de chutar para fora. Porque a verdade é que eu sou rica. Muito rica. Herdeira de uma empresa familiar com 12 milhões no banco. E eu escolhi viver uma vida simples porque queria ser amada. Pelo que eu sou, não pelo meu dinheiro. Passei os últimos 2 anos fingindo que precisava dele financeiramente quando, na verdade, eu podia comprar a vida dele inteira 10 vezes. E agora que ele mostrou quem realmente é, que me tratou como um fardo descartável, ele vai aprender o verdadeiro preço da traição. Não vou chorar, não vou implorar, não vou fazer drama. Vou fazer algo muito pior. Vou mostrar para ele o que ele realmente perdeu hoje. E quando eu terminar, ele vai entender que acabou de cometer o maior erro da vida patética dele. Ele acha que me deu um ultimato, mas na verdade ele acabou de assinar a própria sentença. Depois que ele saiu para trabalhar, fiquei sentada na cama olhando para aquela mala vazia por uns 20 minutos. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvir no silêncio do apartamento. Não conseguia acreditar que 2 horas antes eu tinha acordado achando que era só mais um dia normal, e agora minha vida inteira tinha virado de cabeça para baixo. Ele falou com tanta frieza, como se eu fosse um objeto que ele estava se livrando. Como se esses 2 anos não significassem absolutamente nada. E a parte que mais me doeu foi perceber que talvez realmente não significassem nada para ele. Talvez eu tenha sido só uma conveniência esse tempo todo. Uma mulher bonita que ele podia exibir para os amigos, que não dava trabalho, que não cobrava nada dele. Agora que ele cansou da brincadeira, é só jogar fora como lixo. Que filho da puta. Desculpa o palavrão, mas não tem outra palavra que descreva o que ele é. Um covarde filho da puta que não teve nem coragem de terminar comigo. Direito. Comecei a lembrar de todos os sinais que eu ignorei. Às vezes que ele fazia comentários sobre eu não trabalhar, sempre disfarçados de brincadeira. Deve ser bom não ter responsabilidade. Sorte sua que não precisa se preocupar com conta no final do mês. Eu ria porque achava que ele estava zoando, mas agora percebo que ele estava testando terreno, vendo até onde podia me empurrar antes de explodir. Às vezes que ele me apresentava como minha namorada que tá fazendo um tempo sabático, com aquele sorrisinho forçado. Como se eu fosse um hobby caro que ele bancava. E eu, feito uma idiota, deixava passar porque não queria criar conflito. Porque achei que amor era sobre aceitar essas pequenas humilhações. Porque achei que se eu contasse a verdade sobre meu dinheiro, ele ia mudar comigo. Ia me tratar diferente.
Agora percebo que ele já me tratava diferente. Me tratava como merda. A diferença é que agora ele foi honesto sobre isso. Mas sabe o que mais me deixa puta? É que ele tá certo sobre uma coisa. Eu realmente não trabalho. Não porque sou preguiçosa ou porque preciso dele, mas porque eu escolhi não trabalhar. Porque tenho o privilégio de poder fazer essa escolha. Tenho investimentos que rendem mais em um mês do que o salário dele em um ano. Tenho uma conta poupança que poderia sustentar o estilo de vida dele por décadas. E escolhi ficar em casa porque queria focar na minha saúde mental, porque queria ter tempo para cuidar de mim, porque podia fazer isso. Mas pro ele, isso faz de mim um parasita, um peso morto. Bem, se é assim que ele quer jogar, vamos jogar. Ele quer me ver como uma mulher dependente que vai se arrastar implorando por uma segunda chance? Ele vai ter uma surpresa e tanto. Peguei meu celular e comecei a fazer as ligações que vão mudar o jogo completamente. Primeira parada, meu advogado. Liguei pro Dr. Mendes, meu advogado, e ele atendeu no segundo toque. Oi, doutora, tudo bem? Ele sempre me chama assim desde que me formei, mesmo eu não exercendo. Doutor, preciso que o senhor mexa alguns pauzinhos hoje mesmo. Lembra daqueles documentos que a gente preparou caso eu precisasse proteger meus bens? Chegou a hora. Expliquei rapidamente a situação e ele nem pareceu surpreso. Já imaginava que isso podia acontecer. Vou ativar tudo agora mesmo. 2 horas e está tudo resolvido. Enquanto falava com ele, comecei a abrir gavetas, procurar documentos, organizar papéis. Minha cabeça funcionava a 1000 por hora, como se tivesse ligado um botão de emergência que eu nem sabia que existia. Foi aí que percebi. Eu não tava triste. Eu tava puta da vida. E quando eu fico puta da vida, eu fico perigosa. Minha família não construiu um império de 50 milhões criando ovelhinhas mansas. A gente aprendeu a morder quando necessário. E hoje é muito necessário. Segunda ligação foi pro meu contador, Sr. Roberto. Bom dia, preciso fazer algumas transferências, urgentes. Expliquei que precisava separar todas as contas conjuntas e transferir tudo que era meu para contas individuais. Mas isso vai deixar as contas dele completamente vazias. Ele me alertou. Exatamente. A voz saiu mais fria do que eu esperava. Em 15 minutos ele confirmou. Todas as transferências feitas. O cartão de crédito adicional que meu namorado usava, cancelado. A conta poupança que ele achava que era nossa, agora só minha, como sempre foi legalmente. A mesada que eu depositava todo mês na conta dele para ajudar com as despesas, cortada. Ele achou que estava me dando um ultimato, mas na verdade me deu a liberdade que eu precisava para mostrar quem realmente manda nessa história. E o melhor de tudo, ele só vai descobrir quando tentar usar o cartão para almoçar hoje. Imagina a cara dele quando der cartão recusado na frente dos colegas de trabalho. Terceira ligação foi a mais gostosa. Liguei para minha irmã, a Carla. Preciso de um favor gigante e preciso hoje. Ela já conhecia toda a situação. Sempre me alertou que o Ricardo não prestava, sempre disse que ele tinha cara de interesseiro. Chegou o dia da vingança? Ela perguntou com aquela voz animada dela. Chegou, e eu vou precisar do caminhão da empresa. Em 1 hora, ela estava aqui com 2 funcionários e um caminhão de mudanças. Começamos a catalogar tudo que era meu. Na casa. E surpresa! Era quase tudo. A televisão de 65 polegadas que ele tanto amava. Presente do meu pai. O sofá de couro que ele vivia postando no Instagram? Eu que comprei. Os eletrodomésticos da cozinha? Todos no meu nome. Até o Xbox que ele usava para jogar com os amigos era meu. A cada item que a gente embalava, eu sentia uma satisfação crescendo no peito. Ele quer me ver como um fardo? Vou mostrar para ele quanto peso esse fardo realmente tem. Enquanto a gente empacotava as coisas, comecei a descobrir umas verdades bem interessantes. Fuçando nos papéis dele para separar o que era meu, encontrei uns extratos bancários jogados numa gaveta. O filho da puta estava devendo 3 parcelas do financiamento do apartamento.
3. E eu nem sabia, porque ele sempre falava que estava tudo em dia. Pior, descobri que ele pegou um empréstimo de R$ 15.000 no mês passado e não me contou. 15 mil! E eu aqui achando que a gente estava numa boa financeiramente. Agora entendo porque ele estava tão estressado ultimamente, fazendo esses comentários sobre dinheiro. O cara tá quebrado e ainda teve a audácia de me chamar de peso morto. Liguei na hora pro banco para confirmar se eu era avalista de alguma coisa. Por sorte não era, mas descobri que ele usou nosso relacionamento para conseguir o empréstimo, dizendo que eu era parceira financeira dele. Mentiroso desgraçado. Agora entendo porque ele não quer me contar sobre as dívidas. Ele precisa de mim mais do que eu jamais precisei dele. Aí que veio a descoberta mais interessante de todas. Tava pegando minha escova de dente no banheiro quando vi o celular dele carregando na tomada. A tela acendeu com uma notificação do WhatsApp. Era uma mensagem de uma tal de Gi. Não resisti e olhei. Mal posso esperar para você se livrar dela e a gente ficar junto de verdade. Minha irmã viu minha cara e perguntou o que era. Mostrei para ela e ela ficou branca. Esse desgraçado tá te traindo. Comecei a mexer no telefone dele. Eu sabia a senha porque a gente confiava um no outro, ou pelo menos eu confiava nele. Encontrei conversas de meses com essa Gi. Fotos íntimas, planos de futuro. Ele falando que eu era só um empecilho temporário na vida dele. Que eu era complicada e dependente demais. Ele estava contando vantagem para ela sobre como me bancava, como eu não tinha para onde ir sem ele. Salvei tudo no meu celular. Todas as conversas, todas as fotos. Evidências que vão ser muito úteis depois. O que mais me doeu foi ler ele falando que nunca me amou de verdade. Que ficou comigo porque eu era conveniente e porque fazia ele se sentir importante, como um homem provedor. Que eu era bonitinha, mas meio vazia. E que estava só esperando uma desculpa para terminar. A desculpa apareceu quando ele começou a se relacionar com essa Gi, que aparentemente tem um emprego de verdade e é independente. Engraçado como ele valoriza a independência na amante, mas me critica por não trabalhar. Hipócrita do caralho. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Em uma das conversas ele falava que ia terminar comigo quando eu menos esperasse, para me dar uma lição sobre vida real. Esse ultimato de hoje não foi um surto. Foi planejado. Ele construiu esse momento para me humilhar, para me fazer sentir pequena e dependente. Ele queria me ver implorando, chorando, me rastejando. Queria que eu saísse daqui destroçada para ele poder contar para todo mundo como me libertou de ser uma aproveitadora. Que bom que ele não faz ideia de quem eu realmente sou. Depois de descobrir toda essa traição, algo dentro de mim simplesmente desligou. Sabe quando você sente que tá flutuando fora do próprio corpo? Era isso. Eu não tava mais triste nem com raiva. Eu tava calculista, fria. Comecei a pensar em cada movimento como se fosse um jogo de xadrez. E eu tinha acabado de descobrir que meu oponente não era nem tão bom quanto pensava. Liguei pro meu advogado de novo. Doutor, mudança de planos. Encontrei evidências de traição e mentiras sobre a situação financeira dele. Quero tudo documentado. Enquanto eu falava, minha irmã continuava embalando as coisas, mas eu via que ela estava me olhando preocupada. Você tá assustadoramente calma, ela comentou. E ela estava certa. Eu estava assustadoramente calma para alguém que acabou de descobrir que foi traída e manipulada por 2 anos. Mas essa calma não era alívio. Era o silêncio antes da tempestade. Eu estava guardando energia para explodir na hora certa. E a hora certa estava chegando. Resolvi acelerar o processo. Liguei para a administradora do prédio e descobri algo interessante. O contrato do apartamento estava vencendo no final do mês e ele ainda não tinha renovado. Quando perguntei o motivo, me disseram que ele estava com 3 meses de condomínio atrasados e 2 multas por perturbação do sossego. O síndico não queria renovar. Mas se a senhora quiser assumir o contrato sozinha, podemos conversar. A moça sugeriu. Não, obrigada. Só queria confirmar umas informações. Desliguei e comecei a rir.
Um riso meio histérico, meio aliviado. Esse homem estava vivendo uma mentira completa. Quebrado, devendo para o banco, devendo condomínio, prestes a ser despejado, traindo a namorada com outra e ainda teve a coragem de me chamar de peso morto. A ironia era tão absurda que até doía. Ele estava projetando em mim todos os problemas da vida patética dele. E eu, feito uma boba, achando que éramos um casal estável construindo um futuro juntos. Foi aí que chegou a hora da jogada final da manhã. Peguei o laptop dele e abri a conta do Instagram dele. Sim, eu sabia a senha. A gente compartilhava tudo. Ou pelo menos eu achava que compartilhava. Fui direto nas mensagens diretas e encontrei mais conversas com a Gi. E com outras também. Outras. Esse desgraçado não estava só me traindo com uma. Estava me traindo com um harém virtual. Salvei tudo. Tirei print de tudo. Documentei cada conversa. Depois fui no Facebook dele e descobri que ele criou um perfil separado. Solteiro. Onde flertava com várias mulheres. Nesse perfil ele se descrevia como empresário bem-sucedido em busca de alguém que valorize homem de verdade. Empresário bem-sucedido. O cara que deve 3 meses de condomínio se chama de empresário bem-sucedido. Comecei a rir de novo, mas dessa vez era um riso de pura satisfação, porque agora eu tinha munição suficiente para acabar com a reputação dele. E o melhor, ele ainda não fazia ideia do que estava vindo. Eram quase meio-dia quando decidi dar o próximo passo. Liguei para o local de trabalho dele. Conheço a secretária, a Dona Rosa, porque já fui algumas vezes levar almoço para ele nos primeiros meses de namoro. Oi, Dona Rosa, é a namorada do Ricardo. Ele esqueceu uns documentos importantes aqui em casa, posso falar com ele rapidinho? Ela me passou para ele na hora. Quando ele atendeu, dava para sentir o alívio na voz dele. Provavelmente pensou que eu ia implorar, chorar, pedir uma segunda chance. Oi, amor, você tá melhor? Pensei na nossa conversa da manhã e... Ricardo, eu cortei ele no meio da frase. Só queria te avisar que vou precisar do seu celular quando você voltar. Tem algumas coisas que preciso verificar. O silêncio, do outro lado da linha, foi ensurdecedor. Meu celular? Por que você quer meu celular? A voz dele mudou completamente. Você vai entender quando chegar em casa. Ah, e traz a chave do seu carro também. Tem algumas coisas que precisamos resolver. Desliguei antes dele responder. Podia quase ouvir o desespero dele através do telefone. Minha irmã tinha terminado de embalar quase tudo que era meu, e a casa já parecia um esqueleto. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ela perguntou pela 3ª vez. Carla, ele me traiu, me mentiu, me usou como bode expiatório pras merdas da vida dele. E ainda teve a audácia de me chutar de casa como se eu fosse um lixo. Tenho certeza absoluta. Ela sorriu daquele jeito orgulhoso que só a irmã mais velha sabe fazer. Então vamos acabar com ele. Ligamos para o despachante da família e providenciamos a transferência do carro. Sim, o carro que ele usa todo dia para ir trabalhar tá no meu nome. Foi presente do meu pai quando completei 25 anos. Mas como eu não dirigia muito na época, deixei ele usar. Agora ele vai ter que descobrir como chegar em casa usando transporte público. Com o tanto que ele reclama de pobre, vai ser uma experiência e tanto para ele. A transferência fica pronta até às 5 da tarde. Perfeito. Resolvi dar uma última olhada nos papéis dele antes de ir embora. Foi aí que encontrei a cereja do bolo. Uma carta de demissão em branco na gaveta dele. Lendo melhor, vi que não era uma carta de demissão. Era uma carta de pedido de dispensa por motivos pessoais urgentes, datada da semana passada. Filho da puta ia se demitir sem me contar. Provavelmente ia usar isso como mais uma desculpa para me colocar para fora de casa. Não posso mais te sustentar porque perdi o emprego, imagino ele dizendo. Mas aí descobri algo ainda pior. Ele assinou um contrato para trabalhar numa empresa em São Paulo. São Paulo. O desgraçado ia me abandonar aqui e sumir para o outro lado do país sem falar nada. Tudo planejado, tudo calculado para me deixar na merda.
Fotografei tudo e mandei para os meus contatos na cidade. Tenho amigos bem posicionados lá que podem tornar a vida profissional dele bem interessante. Se ele quer começar uma vida nova em São Paulo, que comece sabendo que todo mundo já sabe que tipo de homem ele é. Eram umas 3 da tarde quando ouvi a chave na porta. Ele chegou mais cedo do trabalho, obviamente desesperado para entender o que estava acontecendo. Eu estava sentada no sofá, o único móvel que sobrou na sala, comendo um sanduíche como se nada tivesse acontecido. A expressão no rosto dele quando viu a casa vazia foi impagável. Os olhos arregalados, a boca aberta, aquela cara de quem não consegue processar o que tá vendo. Que porra é essa? Onde estão as minhas coisas? Ele correu pro quarto, depois pra cozinha. Depois voltou pra sala como um louco. Você enlouqueceu? Você não pode levar minhas coisas. Continuei comendo meu sanduíche, mastigando bem devagar, só observando o desespero dele crescer. Foi um dos momentos mais satisfatórios da minha vida. Suas coisas estão todas aqui, eu disse calmamente. As minhas eu levei embora. Ele ficou parado me olhando como se eu tivesse falado em chinês. Que minhas coisas? Você não tinha nada quando veio morar aqui? Aí eu sorri. Aquele sorriso que ele ia aprender a odiar. Ricardo, senta aí que precisamos conversar. Minha voz saiu tão tranquila que até eu me surpreendi. Ele sentou na beirada da cama, a única coisa que sobrou no quarto, mas estava claramente nervoso. Primeiro, sobre o seu celular. Você deixou ele aqui carregando hoje de manhã. Peguei o telefone dele da mesa e vi o sangue sumir do rosto dele. Descobri umas conversas bem interessantes. A Di parece uma menina adorável. E a Melissa também. Ah, e a Fernanda. A cada nome que eu falava, ele ficava mais pálido. Eu posso explicar, ele gaguejou. Não precisa explicar nada, já entendi tudo perfeitamente. Mostrei para ele as prints que tinha salvado no meu celular. 2 anos, Ricardo. 2 anos da minha vida que eu desperdicei com um mentiroso. Ele tentou pegar meu telefone, mas eu fui mais rápida. Ah, não. Essas conversas são muito valiosas. Especialmente as partes onde você fala que nunca me amou e que eu sou um fardo na sua vida. Vi uma lágrima escorrer no rosto dele. Era tarde demais para lágrimas. Você não entende, ele começou, com aquela voz chorosa que eu nunca tinha visto antes. Eu tava confuso, sei lá. A Gi apareceu na minha vida e você decidiu me manter como plano B enquanto testava outras opções. Eu completei. Que romântico! Ele se levantou e tentou se aproximar de mim, mas eu recuei. Não encosta em mim. Você perdeu esse direito hoje de manhã quando me tratou como lixo. Foi aí que ele tentou mudar de estratégia. Tudo bem, eu errei. Eu fui um babaca. Mas você também não é perfeita. Você nunca trabalhou, nunca contribuiu, sempre viveu na minha dependência. Comecei a rir. Um riso alto, gostoso, liberador. Na sua dependência? Ri ainda mais alto. Ricardo, você quer saber de uma coisa engraçada? Eu nunca precisei de você, nem por 1 segundo, nem por 1 centavo. A cara de confusão dele era hilária. Do que você tá falando? Estou falando que você é um idiota que viveu numa fantasia por 2 anos. E hoje essa fantasia acaba. Peguei minha bolsa e tirei de dentro uma pasta com documentos. Você conhece a construtora Almeida? Ele assentiu devagar. Todo mundo na cidade conhecia. Era uma das maiores do estado. Meu pai é o dono. Meu nome completo é Maria Eduarda Almeida Santos. Aquela Almeida. Vi o exato momento que a ficha caiu. Os olhos dele ficaram do tamanho de pires. Isso não é possível, ele sussurrou. É muito possível. E sabe quanto eu tenho na conta? 12 milhões de reais. 12 milhões, Ricardo. Enquanto você me chamava de peso morto, eu podia comprar sua vida inteira 10 vezes. Mostrei para ele os extratos bancários. Todo esse tempo, que você achou que estava me bancando, eu estava pagando metade de tudo.
A diferença é que, para mim, R$ 1.000 é o que você gasta em cafezinho por mês. Ele tentou falar alguma coisa, mas não saiu som nenhum. Eu escolhi viver uma vida simples porque queria um relacionamento real. Queria ser amada pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Que idiota eu fui, né? Não, 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 ele começou a repetir, balançando a cabeça como criança. Isso não pode estar acontecendo. Você está inventando isso para me assustar. Peguei meu celular e liguei para o Dr. Mendes, colocando no viva voz. Doutor, pode confirmar para uma pessoa aqui quanto temos na conta principal? Claro, doutora. Saldo. Atual. R$ 12.423.516. Desliguei e olhei para o Ricardo. Ele estava branco como papel. Ainda acha que estou inventando? Foi aí que ele tentou partir para cima de mim, mas não de forma agressiva. Ele se jogou no chão e começou a chorar. Me perdoa, eu fui um idiota, eu não sabia. Se eu soubesse, nunca teria... Nunca teria o quê? Me traído? Me tratado como lixo? Ou nunca teria me conhecido se soubesse que eu tinha dinheiro? Ele não conseguiu responder, porque a gente sabia a resposta. Se ele soubesse quem eu era desde o começo, teria sido o namorado mais carinhoso do mundo. Mas também nunca saberia se ele me amava de verdade ou só amava minha conta bancária. Levanta daí que isso tá ridículo. Ele se levantou e tentou me abraçar, mas eu empurrei ele para longe. Ricardo, acabou. Não tem volta, não tem conversa, não tem segunda chance. Você mostrou quem realmente é quando achou que eu não tinha nada para oferecer. Peguei as chaves do carro na mesa. Ah, e sobre o carro. Acho que você não leu direito o documento quando assinou. Ele sempre foi meu. Era presente do meu pai, lembra? Hoje eu transferi oficialmente para minha titularidade exclusiva. Ele ficou me olhando sem entender. Como você vai trabalhar amanhã sem carro? Ah, espera. Esqueci que você vai se demitir mesmo. Vi a carta na sua gaveta. E o contrato com a empresa de São Paulo também. A cara dele quando percebeu que eu tinha fuçado tudo foi impagável. Você ia me abandonar aqui e sumir para o outro lado do país sem falar nada. Que homem corajoso você é, Ricardo. Que macho provedor. Como? Você descobriu sobre São Paulo? A voz dele saiu num fio. Descobri muita coisa hoje. Por exemplo, que você deve 3 meses de condomínio e que o síndico não quer renovar seu contrato. Descobri que você pegou um empréstimo de R$ 15.000 sem me contar. Descobri que você usou nosso relacionamento como garantia pro banco. A cada revelação, ele encolhia mais. E descobri que você criou um perfil fake no Facebook onde se descreve como empresário bem-sucedido. Empresário bem-sucedido que não consegue pagar nem o condomínio. Sentei na cama e cruzei as pernas, como se fosse uma entrevista de trabalho. Sabe qual é a diferença entre eu e você, Ricardo? Quando eu falo que tenho dinheiro, eu realmente tenho. Quando você fala que é bem-sucedido, você está mentindo para todo mundo, inclusive para si mesmo. Ele tentou se defender. Eu ia resolver essas dívidas. Eu só estava passando por uma fase difícil. Bah, fase difícil que durava 2 anos? Interessante. Peguei minha bolsa e me levantei. Ah, antes que eu esqueça, cancelei o cartão adicional que você usava e tirei meu nome de todas as contas conjuntas. A partir de agora, você vai ter que se virar sozinho para pagar suas próprias contas. A realidade começou a bater nele. Mas como eu vou... As prestações do apartamento não é mais meu problema. Você queria independência? Parabéns, agora você tem independência total. Fui até a porta, mas parei e olhei para trás. Uma última coisa. Você sabe por que eu escolhi não trabalhar? Porque eu posso escolher não trabalhar. Eu tenho essa liberdade que 99% das pessoas no mundo não têm. Mas você interpretou minha liberdade como fraqueza, minha generosidade como dependência. E agora vai pagar o preço por essa burrice. Ele veio correndo atrás de mim. Por favor, a gente pode conversar, tentar resolver. Resolver o quê? Você me traiu com várias mulheres, mentiu sobre sua situação financeira,
Me usou como bode expiatório e ainda teve a cara de pau de me chutar de casa. Que parte disso você quer? Resolver? Saí do apartamento e ele veio correndo atrás de mim até o estacionamento. Você não pode fazer isso comigo. A gente pode resolver. Eu amo você. Parei e olhei bem nos olhos dele. Ricardo, você não sabe nem o que é amor. Você ama a ideia de ter uma mulher que não te questiona, que aceita suas mentiras, que não te dá trabalho. Você ama ter alguém para culpar pelos seus problemas. Entrei no carro e abaixei o vidro. E sobre não poder fazer isso com você, posso sim. E vou. Dei a partida e comecei a sair da vaga. Ele bateu na janela do carro. E o nosso relacionamento? 2 anos não significam nada para você? Parei o carro e olhei para ele pela última vez. Significaram muito. Me ensinaram que eu posso ser completamente independente e feliz sozinha. Me ensinaram que prefiro ficar solteira pro resto da vida do que aceitar migalhas de carinho de homem que não me valoriza. Acelerei e saí dali sem olhar para trás. Pelo retrovisor vi ele parado no meio do estacionamento, segurando a cabeça com as mãos. Fui direto pro escritório do meu pai. Precisava contar para ele o que tinha acontecido e que talvez alguns fofoqueiros tentassem usar minha separação contra a empresa. Papai me recebeu com aquele abraço apertado que só pai sabe dar. Eu sempre soube que esse menino não prestava. Foi a primeira coisa que ele disse. Por que vocês nunca falaram nada? Porque você parecia feliz. E a gente queria que você descobrisse sozinha que tipo de homem ele era. Contei toda a história para ele, desde o ultimato da manhã até a cara de desespero do Ricardo quando descobriu quem eu realmente era. Papai riu quando soube da parte do carro. Esse menino sempre foi meio burro. Quem assina documentos sem ler? O mesmo tipo de pessoa que trai a namorada e ainda acha que está sendo inteligente. A gente ficou conversando por 1 hora sobre os próximos passos. Papai sugeriu contratar um investigador particular para documentar melhor as traições, caso ele tentasse me processar por alguma coisa. Papai, ele não tem dinheiro nem para contratar advogado. Homem desesperado faz qualquer coisa, filha. É melhor se proteger. Quando cheguei na casa da minha irmã, ela já tinha preparado um jantar especial para comemorar minha libertação. Você tá bem? Não tá arrependida? Sentei no sofá e pela primeira vez no dia inteiro eu me permiti sentir. Carla, eu tô aliviada. Eu não sabia que estava carregando esse peso nas costas até ele sair. A gente brindou com vinho e eu contei todos os detalhes que tinha descoberto. O pior não foi nem a traição, eu disse. Foi perceber que ele construiu uma versão de mim na cabeça dele que não tinha nada a ver comigo. Para ele, eu era uma mulher inútil que precisava ser sustentada. Ele nunca me viu como eu realmente sou. Minha irmã pegou minha mão. E como você realmente é? Uma mulher independente, inteligente, que escolheu dar uma chance pro amor e se fodeu. Mas pelo menos agora eu sei que posso sobreviver perfeitamente sozinha. O celular tocou. Era uma mensagem do Ricardo. Por favor, me liga. Preciso falar com você. Mostrei para Carla e a gente riu. Ele ainda não entendeu que acabou. Resolvi não responder a mensagem, mas elas continuaram chegando. Eu sei que você tá brava, mas a gente pode conversar. Eu terminei com a Gi. Por favor, não faz isso comigo. Eu amo você de verdade. Eu vou resolver minhas dívidas, vou ser um homem melhor. A cada mensagem que chegava, eu sentia menos pena e mais nojo. Porque agora que ele sabia quem eu era, de repente eu virava a mulher perfeita de novo. De repente ele me amava de verdade. Liguei pro Dr. Mendes e pedi para ele mandar uma notificação oficial proibindo o Ricardo de entrar em contato comigo. Se ele continuar me perturbando, quero uma medida protetiva. O advogado achou ótimo. É sempre bom ter essas coisas documentadas. Homem que perde pensão alimentícia costuma ficar agressivo. Ele nunca me deu pensão alimentícia, doutor. Eu que sustentei ele por 2 anos. Ainda melhor, ele não tem nenhum direito sobre você. Quando desliguei o telefone, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Tava tudo oficial.
Tava tudo acabado. Na manhã seguinte, acordei na casa da minha irmã, me sentindo uma pessoa completamente nova. Não tinha chorado nem um minuto, sequer ontem. Não sentia raiva, não sentia tristeza, só sentia liberdade. Era uma sensação estranha depois de 2 anos adaptando minha vida aos horários e humores de outra pessoa. Peguei meu celular e vi 15 mensagens perdidas do Ricardo. Todas desesperadas, todas implorando uma segunda chance. A última dizia: "Eu não consigo nem sair de casa sem carro. Como eu vou trabalhar?" Mostrei para Carla na hora do café da manhã. "Ele realmente acha que o problema dele é o carro", ela comentou. "Não é a traição, não são as mentiras, não é ter me tratado como lixo, é o carro." A gente riu até chorar. Como eu consegui namorar um homem tão pequeno por tanto tempo? Resolvi responder só uma mensagem. "O transporte público funciona muito bem. Vai ser uma experiência nova para você conhecer como o povo vive. Meu pai me ligou avisando que o Ricardo tinha aparecido na empresa perguntando por mim. Que ele disse? Que precisava muito falar com você, que era urgente, que vocês tinham que resolver uns mal-entendidos." Papai riu. "Falei pra ele que você não queria contato e que se ele aparecesse aqui de novo, eu chamava a segurança." "E ele foi embora?" "Foi nada. Ficou insistindo que era tudo um engano, que vocês se amavam, que você estava confusa. Tive que chamar o porteiro para escortar ele para fora." Fiquei preocupada. Se ele estava indo atrás da minha família, a situação podia escalar para algo mais sério. Liguei na hora para o Dr. Mendes e pedi a medida protetiva. "Já estou providenciando. Em 2 horas ele vai ser notificado oficialmente que não pode se aproximar de você nem da sua família." Pelo menos agora eu tinha a lei do meu lado, porque pelo jeito, ele não ia aceitar que acabou sem fazer escândalo. Durante a tarde, comecei a receber ligações de amigas contando que o Ricardo estava postando coisas estranhas nas redes sociais. Fui ver e quase morri de rir. Ele tinha postado uma foto nossa de quando a gente viajou para a praia, com a legenda: "Saudades de tempos mais simples, quando o amor era mais importante que o dinheiro." Susan, nos comentários, ele estava respondendo às pessoas dizendo que eu tinha mudado depois que descobri que ele não era rico, que eu era interesseira e que tinha usado ele. A versão da história que ele estava contando era que eu que era a vilã, que eu tinha descoberto as dívidas dele e tinha abandonado ele na hora da dificuldade. Algumas pessoas que não me conheciam bem estavam até concordando com ele. "Mulher interesseira é foda mesmo", um cara comentou. "Ele tá melhor sem ela." Eu tava dividida entre ficar puta e achar graça da audácia dele. Mas aí, minha irmã me deu uma ideia genial. "Por que você não conta a verdade? Posta as conversas dele com as amantes. Deixa todo mundo ver que tipo de homem ele realmente é." Foi exatamente isso que eu fiz. Criei um post contando minha versão da história, sem citar nomes, mas deixando bem claro o que tinha acontecido. Coloquei prints das conversas dele falando mal de mim para as amantes, das mentiras que ele contava sobre nossa relação, dos planos que ele tinha de me abandonar. Não precisei nem falar sobre o dinheiro. As traições e mentiras já eram suficientes para mostrar o caráter dele. Em 1 hora, o post tinha mais de 200 comentários de apoio. Pessoas que conheciam a gente contando outras histórias sobre o comportamento dele que eu nem sabia. Uma ex-colega de trabalho dele contou que ele sempre falava mal de mim no escritório, chamando-me de encostada e preguiçosa. Um amigo em comum revelou que o Ricardo vivia pedindo dinheiro emprestado e nunca pagava de volta. Outra pessoa disse que ele sempre foi machista e prepotente com mulheres. Em poucas horas, a narrativa dele desmoronou completamente. Todo mundo viu quem realmente era o vilão da história. No final da tarde, recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Era a Gi, a principal amante dele. "Oi, sei que você não me conhece, mas eu namorava o Ricardo. Meu primeiro impulso foi desligar, mas a curiosidade foi maior." "Namorava?" "É,
Eu terminei com ele hoje, depois que vi seu post. Eu não sabia que vocês ainda estavam juntos. Conversamos por quase 1 hora. Ela me contou que o Ricardo tinha falado para ela que vocês tinham terminado há meses, que vocês só moravam juntos por conveniência financeira, que ele estava só esperando a oportunidade certa para sair de casa. Ele me prometeu que a gente ia morar junto assim que ele resolvesse a situação com você. A garota estava claramente abalada. Ele me usou também, ela disse chorando. Me fez acreditar que eu era a mulher da vida dele. Eu até senti pena dela. Gi, a gente foi manipulada pelo mesmo homem. Você não tem culpa de nada. Quando desliguei o telefone, percebi que o Ricardo não era só um traidor. Ele era um manipulador, profissional que sabia exatamente como usar as pessoas. Naquela noite, resolvi bloquear o Ricardo em todas as redes sociais e trocar meu número de telefone. Não queria mais nenhum contato com ele. A medida protetiva já tinha sido entregue, então legalmente ele não podia mais me procurar. Mas eu sabia que isso não ia impedir ele de tentar. Homem que perde controle sobre uma mulher costuma fazer qualquer coisa para recuperar esse controle. Liguei para o meu pai e sugeri que ele aumentasse a segurança da empresa por uns dias. Você? Acha que ele pode fazer alguma coisa? Papai, ele perdeu emprego, casa, carro e a namorada em 2 dias. E descobriu que a namorada é milionária e que ele jogou fora a chance da vida dele. Ele não tá no melhor estado mental. Papai concordou e disse que ia avisar a equipe de segurança. E se ele aparecer aqui em casa? Ele não sabe onde a Carla mora. E mesmo que soubesse, o condomínio dela tem portaria 24 horas. Por enquanto eu estava protegida. Mas algo me dizia que isso ainda não tinha acabado. 2 dias depois, descobri por amigos em comum que o Ricardo tinha sido demitido da empresa de São Paulo antes mesmo de começar a trabalhar. Aparentemente, alguém tinha ligado lá contando sobre o escândalo nas redes sociais e sobre a instabilidade emocional dele. Ele perdeu a única chance que tinha de recomeçar a vida em outro lugar. Também soube que ele teve que sair do apartamento porque não conseguiu negociar as parcelas atrasadas com o banco e que estava morando na casa da mãe dele. A mesma mãe que ele sempre criticava por ser grudenta e intrometida. A ironia era deliciosa. O homem que me chamou de peso morto agora era um peso morto literal na vida da própria família. Recebi algumas mensagens de conhecidos dizendo que ele estava contando para todo mundo que eu tinha armado contra ele, que eu tinha usado meu dinheiro para destruir a vida dele. Como se eu tivesse obrigado ele a me trair ou a mentir sobre suas finanças. Ele simplesmente não conseguia aceitar que as consequências dos atos dele tinham voltado para cobrar. 1 semana depois do nosso término, estava tomando café num shopping quando vi ele de longe. Estava visivelmente mal, barbudo, com roupas amarrotadas, caminhando devagar como um zumbi. Por um segundo, quase senti pena. Mas aí lembrei de todas as vezes que ele me fez sentir pequena, de todas as mentiras, de todas as traições, de como ele riu da minha cara quando me deu o ultimato. A pena passou rapidinho. Ele me viu também e começou a caminhar na minha direção, mas eu levantei e saí de lá imediatamente. Não ia dar a ele a satisfação de uma última conversa. Não ia deixar ele tentar me manipular com lágrimas de crocodilo e pedidos de perdão. Algumas pessoas nascem para aprender na marra que ações têm consequências. E o Ricardo acabava de receber o diploma dele nessa universidade. Quando cheguei em casa, me olhei no espelho e sorri. Pela primeira vez em muito tempo, eu gostei da mulher que vi refletida ali. Uma mulher forte, que não aceita migalhas, que conhece o próprio valor. Uma mulher que não precisa de ninguém para ser feliz. Hoje, 1 mês depois de tudo isso, estou escrevendo esse post porque ainda recebo mensagens de pessoas perguntando: como eu tive coragem de fazer o que fiz? A resposta é simples. Eu não tive coragem. Eu tive amor próprio. Coragem seria ter ficado com ele sabendo de tudo que eu sabia. Seria ter aceitado as migalhas de carinho dele só para não ficar sozinha. Seria ter fingido que as traições não importavam só para manter a farsa do relacionamento. O que eu fiz foi simplesmente parar de aceitar menos do que eu mereço. E toda mulher merece ser amada de verdade,
com honestidade, com respeito, com fidelidade. Não existe amor onde existe desprezo. Não existe futuro onde existe mentira. E definitivamente não existe relacionamento saudável onde uma pessoa trata a outra como fardo descartável. Aprendi que é melhor estar sozinha e feliz do que acompanhada e humilhada. Aprendi que minha independência financeira não é só liberdade para comprar coisas, é liberdade para não aceitar tratamento de merda de homem nenhum. As pessoas sempre perguntam se eu não sinto falta dele, se não me arrependo de ter sido tão radical. A verdade? Eu durmo tranquila todas as noites sabendo que não sou mais obrigada a dividir minha cama com um mentiroso. Acordo todos os dias sem precisar pisar em ovos para não provocar o humor instável de ninguém. Vivo minha vida sem ter que dar satisfação dos meus gastos, das minhas escolhas, dos meus sonhos. E o melhor de tudo, descobri que eu sou uma companhia muito melhor para mim mesma do que ele jamais foi. Hoje eu sei que não preciso me diminuir para caber na vida de alguém. Se a pessoa não consegue me amar do tamanho que eu sou, o problema é dela, não meu. O Ricardo me fez um favor quando me deu aquele ultimato. Me livrou de desperdiçar mais tempo da minha vida com quem não me merecia. E agora, toda vez que alguém me contar uma história parecida, eu vou dar o mesmo conselho. Conhece teu valor e cobra ele. Porque quem te ama de verdade nunca vai tentar te convencer de que você vale menos do que vale.